eu vou fazer uma contextualização, porque se falou nomes próprios aqui, né? Arjuna, Krishna, Bhishma, Drona. Então, porque tem um contexto histórico. Esse livro, vocês conseguem ver a capa? Tem uma pessoa atrás, que é um guerreiro, e uma pessoa na frente, que é o cocheiro da quadriga, que é o carro de guerra daquela época, puxado a cavalo. Atrás ele está armado, tem arco, flechas e outras armas. E na frente, o cocheiro, que ele não sabe ainda, é a pessoa suprema que desceu para fazer esse trabalho e dar uma instrução para ele. Acontece que Arjuna, o guerreiro, era um príncipe, membro de uma família descendente do reinado, e com mais 4 irmãos. E esses irmãos, e ele, eram 5, foram preteridos pelo tio, porque o pai dele morreu muito cedo, quando eles eram crianças. A mãe ficou viúva, o tio, irmão do pai, tomou o governo, tomou o reinado, mas não tratava eles com igualdade, pelo contrário, perseguiu, tentou matar eles para eles não terem, para o irmão não ter descendentes, porque ele era um interino, ele era um rei interino. Então, perseguiu a mãe deles, viúva, com 5 filhos, que era uma rainha, foi criada como princesa, se tornou uma rainha e depois teve que se refugiar na floresta, viver, passar muitas necessidades e situações bem desagradáveis, só que eles sobreviveram, se disfarçaram e tudo, ela se adaptou à vida assim, rural onde ela estava e tudo, mas depois que eles ficaram adultos, eles retornaram para a cidade para retomar o reino. Mas eles não queriam retomar o reino tirando quem estava lá. Eles chegaram com uma ideia assim, sentimental, ou uma ideia de que pacífica, de que quando nós falarmos com o nosso tio, e quando ele vir que nós somos hoje grandes guerreiros, pessoas completamente fortes, adultas, ele vai ficar contente e nós vamos pedir uma parte do reino. Ele fica com o resto para os filhos dele e nos dá uma parte. Mas não houve esse acordo. O filho mais velho do rei, que era primo deles, disse que não, de jeito nenhum. Então eles disseram, vocês preferem uma guerra? E eles, sim, preferimos... O filho do rei, que era o tio deles, disse, preferimos uma guerra. E eles tentaram negociar com pessoas mais velhas, pessoas sábias, conselheiros, mas mesmo assim eles não desistiram da guerra. E Krishna era um parente deles, que vivia em outro lugar. E então Krishna foi para esse lugar para encontrar com os parentes. E ele era parente de ambos, porque eram todos primos. Então Krishna chegou e ficou sabendo da confusão que havia. Naquela época não tinha internet, né, WhatsApp, para todo mundo saber tudo instantaneamente. Então Krishna perguntou pela família e começou a saber as novidades, as fofocas de família, as intrigas, as confusões, e viu que o negócio era muito sério. Aí ele foi até o palácio e falou com o rei, olha, não faça isso, para que guerra? Falando com o velho, o rei mesmo. Para que guerra? Dá um pedaço de terra para seus sobrinhos, eles estão pedindo só um pedaço de terra, fica com o resto para seus filhos. Aí o filho estava ouvindo, entrou e disse assim, de jeito nenhum, pai, não é para dar nada, não vamos dar a eles nem um pedaço de terra onde eles possam fincar um alfinete. Eu sou filho de costureira e tem aquelas almofadinhas cheias de agulha e alfinete, né? Então toda vez que eu falo isso eu me lembro da almofadinha de minha mãe cheia de alfinete. Então imagine a quantidade de terra que o primo disse para eles que não daria, nem onde pudesse fincar um alfinete. Aí Krishna tentou argumentar e ele disse, e você? Está fazendo aqui o quê? Você é um subversivo. Você entra no Palácio do Governo para ir contra uma opinião governamental
e para favorecer o inimigo. Aí Krishna disse, mas não é inimigo, eles são primos. Todos nós somos primos. Ele disse, se você é subversivo, eu vou mandar prender você. Típico do ditador. Né? Então, o pai disse, não, nada de prender Krishna. Para com isso já é um exagero. Mas Krishna, nós não vamos dividir o reino, não. Vamos manter o reino de acordo com a tradição de nossos ancestrais. O reino sempre foi um, vamos permanecer um. Aí Krishna disse, isso significa uma guerra. E eles disseram, estamos prontos para qualquer coisa. Aí Krishna sai e diz para os outros 5 irmãos, sinto muito, mas não tem acordo. Aí eles estavam, de certa forma, iludidos que eles poderiam ir para a guerra e que iam lutar com o mesmo pique que lutariam com inimigos. E foram. Quando chegaram no campo de batalha, eles encontraram que os inimigos eram amigos, eram os parentes. Esse Bhishma, por exemplo, que foi falado aqui, Bhishma era velho, mas era um grande general, que foi colocado como general inimigo para Arjuna, que era esse guerreiro que eu mostrei a gravura para vocês. Bhishma era chamado de avô. Ele não era o avô de sangue, mas ele era um tio-avô, e eles chamavam de avô. E Drona era um outro personagem antigo, muito sábio. E Arjuna, quando se viu com seu arco e flecha diante daqueles, disse, não, esses não são inimigos. Aí ele se vira para Krishna na frente e diz, vamos sair, eu não quero lutar nessa batalha. Krishna diz, agora é tarde. Agora, se você sai, você vai ser morto. E seus irmãos vão ser mortos. E as viúvas vão ficar. E todo o abuso que vinha existindo vai continuar a existir. Aí Arjuna começa a argumentar. Isso é o primeiro capítulo desse livro. Nós falamos do segundo. No segundo, que tem esse verso, Arjuna diz para Krishna, bom, eu não sei o que fazer. Você está falando como uma pessoa muito sábia. Então, por favor, me aceite como seu discípulo e me diga o que é melhor para mim. Porque o melhor para mim, que eu vejo, é sair pela esquerda. Eu falei direito, mostrei a direita e falei a esquerda. Eu saí por aqui e ir embora para casa. Eu não quero saber de guerra, mas se você está dizendo isso, então diga o que é melhor para mim. Aí Krishna aceita a posição de mestre e começa a falar para ele, mas não diz para ele, assim, de maneira autoritária, vá lá e lute. Ele começa a explicar a filosofia da eternidade da alma, do corpo, como o corpo é temporário. E o significado que nós lemos é exatamente esse, que diz que a morte não é uma coisa assim de todo ruim. Em certos aspectos, a morte é deixar o corpo velho e inútil e obter um novo corpo, ou então voltar para o mundo espiritual e se livrar de todas as mazelas que o corpo material traz, porque também traz. Né? Não traz só mazelas, mas também traz mazelas. Então a ideia, o contexto que esse verso surge é esse, é o contexto em que há uma batalha fratricida e há uma autoridade que é o próprio Deus que encarnou para vir a dar esse conhecimento, e ele diz no 4º capítulo aqui, ele diz, eu vim para dar esse conhecimento que estava perdido. Ele já foi dado há muito tempo, mas por causa da própria natureza humana, o conhecimento foi perdido. E eu vim para dar esse conhecimento outra vez. E ele dá um conhecimento baseado na eternidade da alma. Se a alma está preparada para voltar ao mundo espiritual, quando abandona o corpo, ela volta. Se ela não está preparada, ela tem muitos desejos, impressões, reações kármicas para pagar, ela tem que realmente aceitar um outro corpo. E nesse outro corpo, ela pode ter reações positivas, que é, por exemplo, ela pode ser uma pessoa bondosa, que quer fazer o bem, então ela vai fazer caridade, abrir hospitais e orfanatos e cuidar do bem-estar das pessoas fazendo o bem, ou ela vai sofrer situações
penosas por causa dos seus atos passados, que estão relacionados com o karma, né? As atividades positivas dão resultado positivo, as atividades negativas dão resultado negativo, e há como modificar isso através de sacrifícios, penitências, que se modifica também as reações. E qual é a proposta diante dessa realidade, para terminar de falar e vocês poderem perguntar, qual é a proposta desse movimento? Porque nós, Hare Krishna, viemos para um lugar como esse aqui, quando chegamos nem luz elétrica tinha, e viemos para aqui no meio de uma serra, distante dos centros urbanos, com a estrada que até hoje é ruim, imagine antigamente como era. Então, por que viemos? Qual é a nossa proposta para as pessoas? Que joia preciosa nós temos para oferecer às pessoas que vêm, como vocês que estão aqui agora, vocês 6, e mais o Maharaj que está aqui, eu também, né? Que joia preciosa nós temos para compartilhar entre todos nós? Essa joia preciosa é o conhecimento transcendental. O conhecimento que nos leva a compreender a nossa natureza, compreender o mundo espiritual, compreender como nós podemos fazer para viver neste mundo e chegar na hora da morte sem bagagem, nenhuma mochilinha, nenhuma necessaire, nenhuma bagagem. Chegar com os braços para cima, assim, estou aqui, estou pronto, estou livre. Para onde eu vou? Pode dizer para onde eu vou, não tenho nada. Tenho nada. Então, essa é a ideia nossa, de trabalhar para isso. Aí nós cultivamos essa filosofia que atrai para a nossa conduta comportamental determinados princípios éticos que nos levam a olhar o mundo sob os critérios desses princípios éticos. Como, por exemplo, a compaixão. A compaixão é fundamental e hoje em dia, graças à evolução do pensamento humano, a compaixão não é mais um ato de... não está mais relacionado a um ato de mera piedade. A compaixão é compartilhar o que há de bom, mesmo que o outro não seja um necessitado, mas compartilhar algo de bom, porque tem tanta coisa ruim para falar, é só ligar a TV e assistir os noticiários. Né? Nem precisa, é só ir no celular e ver as notícias que chegam. Só coisa ruim mesmo. Né? Então, o ato de compaixão é visto como um ato de compaixão, olhar o outro como alguém com quem podemos compartilhar esperança, podemos compartilhar fé, podemos compartilhar determinação resoluta para seguir em frente na realização espiritual. Então, isso é também compaixão. Então, nós somos estimulados, através de toda essa filosofia, a olhar o mundo com essa compaixão. Também a olhar o mundo com pureza, porque nossa tendência, porque temos um corpo material, e esse corpo material é formado por elementos, e esses elementos se combinam e formam aparelhos, né? Aparelho digestório, aparelho circulatório, aparelho não sei o que, todos esses aparelhos que tem dentro do corpo. Tem a pele que cobre tudo, tem os cabelos que vêm ornamentar tudo, para quem tem, e por fim, tudo isso que é bastante temporário, adquire uma identidade adaptada à realidade que está inserido e vive a grande confusão da sua existência aí. Então, é preciso que a pessoa tome consciência da sua identidade como espírito e, como espírito, ela possa atuar para o benefício dela própria e o benefício de outros, e que ela possa trilhar um caminho com toda a liberdade. Então nós guardamos essa meta, esse conhecimento, e ao olhar para as outras pessoas, pelo princípio ético de pureza, nós procuramos ver a alma espiritual no coração. Não vamos ser agora
não vou dizer que só por olhar a gente já pode ver a alma espiritual, mas pelo conhecimento de que cada pessoa é alma, nós aprendemos a enxergar, pelo menos conceitualmente, que as pessoas são almas. Então nós não nos procuramos não nos envolver com as pessoas meramente por uma associação corpórea, mas com a pureza, buscando o elemento puro que existe naquele indivíduo, que é a alma espiritual. E também um outro princípio ético que nós seguimos é o princípio da austeridade. Não pensar que vida natural significa ser feliz. Está preparado para a infelicidade. Está preparado para tolerar os momentos difíceis, os momentos de infelicidade. E não deixar que isso perturbe a nossa determinação, perturbe a nossa fé, perturbe o nosso desempenho como um ser espiritual buscando a luz a qual nós não vemos com facilidade. Então, por isso, nós adotamos que o princípio de que, mesmo que haja dificuldade, devemos ver o mundo com o princípio ético da austeridade. E não tentar meios e subterfúgios para escapar de tudo que é difícil, de tudo que é austeridade. Ao contrário, se for necessário para o bem de alguém, para o bem próprio, para o bem de alguém, vamos fazer austeridade. E também o princípio da veracidade, da honestidade. Viver uma vida de honestidade e de veracidade. Buscar a verdade absoluta como conceito filosófico e viver a verdade em cada momento, cada dia, a experiência da verdade. A verdade é que o espírito deve predominar sobre o corpo. O espírito é a parte mais importante da nossa identidade. E viver essa experiência espiritual é mais importante do que simplesmente a nossa vida cotidiana, material, influenciado pelas forças da natureza. Essa é a ideia e todos nossos amigos, as pessoas que vêm, seja por primeira vez ou que frequentam, recebem um pouco dessa joia de conhecimento que não somos nós que fabricamos. Essa joia de conhecimento chega até nós através da corrente dos grandes mestres e nós passamos aquilo que não nos pertence, então não nos sentimos proprietários dessa joia, por isso podemos compartilhar sem nenhuma identificação de propriedade. E isso cria uma relação de intimidade entre todos nós, seres humanos, e até com outros seres que nem são humanos. Aqui nós temos um cuidado com as plantas novas que estão aí nos pés de ipê e de cajá, e nossos olhos ficam o tempo inteiro como se fossem crianças mesmo. Será que a vaca está por perto? Será que alguém tirou uma folha? Será que tem lagarta? Por que está ficando amarela a folha? Então, a gente aprende a se relacionar com essa visão mais holística, essa visão mais ampla, dentro de uma realidade que é temporária. Vamos ficar aqui pouco tempo, somos turistas. Se vocês quiserem perguntar, fazer algum comentário, estamos aqui. Nesse sentido que o senhor falou, qual a diferença, então, pelo que o senhor está falando, do espírito e da alma? No nosso caso, nós não estudamos tão pormenorizadamente como os espíritas estudam. Nós entendemos que a alma espiritual é uma parte da nossa identidade, né? A identidade legítima que está dentro do nosso corpo. Então nós entendemos a diferença entre o corpo e a alma. Mas nós não entramos nos mínimos detalhes como vocês, que veem diferentes níveis de espírito, perispírito, né? Aquela coisa que o espírita estuda meticulosamente. Não há diferença para nós entre alma e espírito.
É o corpo espiritual. Acho que para vocês, a alma é quando o espírito está encarnado, né? O conceito de alma. Para a gente não tem, a gente quando fala... Porque de acordo com cada... Desculpa, Mara. Claro. De acordo com cada tradição, existe uma conceituação, né? Dentro da teologia cristã também eles fazem uma diferenciação, né? No nosso caso, a gente fala espírito ou alma como se fosse identificando a centelha espiritual. Né? E quando eu vi um pouco sobre o Bhagavad Gita, eu vi que o sentido dele é quando o Arjuna luta contra a sua família, é como se fosse a gente tendo que lutar com o nosso ego. Eu quero entender se é assim mesmo ou se essa simbologia de lutar com a família quer dizer outra coisa também. Essa simbologia é legítima, se pode fazer, evidentemente, mas a guerra existiu. Houve, historicamente, tem comprovações arqueológicas dessa guerra no local que é chamado Kurukshetra, fica perto de Delhi. Nós já fomos por lá. Então, fica perto de Delhi, que é a capital, que naquela época era onde estava o palácio Hastinapura. Até hoje tem umas ruínas, chamam Palácio Vermelhos, os muros vermelhos, que mostram que o palácio não existe mais nada, mas tem um grande jardim que eles dizem que ali foi o palácio e tem assim. Então, há elementos metálicos que eles comprovaram que seja de milhares de anos, não sei o que. Tem várias coisas que eles comprovam. Então a guerra de fato existiu. Mas a simbologia pode ser feita, porque Arjuna está sendo guiado por Krishna, que é o cocheiro. Embora fazendo um serviço inferior, é a pessoa mais importante. Então Krishna na simbologia, é a alma espiritual suprema. Arjuna é a alma espiritual encarnada. A carruagem é o corpo. Os sentidos são os cavalos. As rédeas, a mente. Então, dentro dessa simbologia que podemos ter também, se faz muito essa simbologia como explicação última do Bhagavad Gita. Não é a explicação última, mas é uma explicação que se pode aplicar. E se aplica. Tanto que no significado, Prabhupada disse, Arjuna, que nós lemos, Prabhupada diz assim, Arjuna representa a pessoa comum, ele faz o papel da pessoa comum. Então, quem é a pessoa comum? A pessoa que está em perplexidade dentro desse mundo. Imagine um mundo cheio de perplexidades como esse, uma pandemia dessa. Imagine, né? Acabou com a economia que quantidade de pessoas, né? E acabou com a esperança de tanta gente em vários aspectos e levou a tantas pessoas desse mundo. Ninguém quer morrer e ninguém merece morrer prematuramente, entre aspas, né? A gente sabe que não existe tal coisa, mas a gente não vai se expor à morte voluntariamente, porque não é esse o plano divino para ninguém, né? Então, essa situação, essas perplexidades nos levam a estudar o Bhagavad Gita com essa mentalidade de que eu sou um indivíduo em perplexidade como Arjuna. Eu quero perguntar, porque ele estava explicando pra gente o significado do Hare Krishna. E o Hare, o Krishna e o Rama. Aí tem algum significado também, o Bhagavad Gita, os nomes literais, não sei se... Tradução literal, isso, né? A palavra Gita significa canção. E Bhagavat significa supremo. Então é a canção suprema. Por isso algumas pessoas dizem a Bhagavad Gita. É até mais certo, porque a palavra Gita é feminino. Então a Bhagavad Gita. Então, mas a nossa editora colocou como livro. Então o Bhagavad Gita como ele é. Então não tem o outro, mas tem como ele é. Que é as it is em inglês, que Prabhupada traduziu. E aí ficou como ele é.
Mas significa isso, a canção suprema. Porque é tudo rimado. É lindo. A pronúncia do sânscrito, tudo é tudo muito bonito. Eu li um pouquinho quando começamos. É muito bonito tudo. No dia 25 desse mês, se comemora, calendário lunar. Coincidiu ser no dia de Natal. Mas esse ano, não é todo ano que cai, não. No dia 25 nós vamos ter a leitura de todo esse livro aqui, porque foi o dia em que foi falado, é o aniversário da primeira vez que Krishna falou para Arjuna. Então a gente faz um jejum, só come, não come cereais, nada assim, faz uma grande festa de comida, lê o livro todo. Então a gente junta uma turma. Só os versos. Só os versos. Significado não, nem a tradução. E lê em sânscrito, né? Quem sabe ler em sânscrito, lê em sânscrito, quem sabe ler em português, mas na sequência. Uhum. E vai ter aqui, e vai ter também uma nacional por live, e para fazer uma corrente nacional. Assim. Porque é dito que só a pronúncia disso funciona como uma oração que impressiona o astral, né? Impressiona todas as energias e alivia a carga do mundo. Como o Mahamantra Hare Krishna. Por cantar Hare Krishna, nós aliviamos muito da carga maléfica do mundo. Mas não trabalha especificamente contra o mal como a gente identifica. Trabalha em favorecer a raiz do bem. Então, a gente não vê o resultado instantaneamente. Né? A gente vê o resultado, como na medicina homeopática, a gente toma um remédio e às vezes o efeito não vem, tem que tomar muito tempo e tudo. Então, o Mahamantra Hare Krishna, ele tem esse poder de modificar todo o astral do planeta. É interessante porque nosso movimento é internacional e ele está espalhado por todo o planeta nos diferentes fusos horários. Então agora, por exemplo, que horas são meio-dia, é meia-noite no Japão. Então, os devotos do Japão estão dormindo. Mas em algum lugar tem gente acordando. E quando eles acordam, eles começam a cantar. E aí depois eles se reúnem na sala do templo e fazem várias orações e adoração. Depois cada um vai cantar no seu próprio rosário o Mahamantra Hare Krishna. Depois eles vão ter a leitura do livro. Enquanto isso, alguém já está indo dormir. Então, para o planeta inteiro, considerando não havendo fronteiras, um único povo, a gente vendo todas as entidades vivas como almas espirituais, então há um benefício, há um sacrifício sendo feito diariamente. Então, do nascer ao pôr do sol, às 24 horas, cada minuto tem sempre alguém cantando Hare Krishna em algum lugar para poder ajudar essa atmosfera do mundo. Até dizem que esse sacrifício evitou a Terceira Guerra Mundial, que estava prevista para o passado em várias situações. Dizem outras coisas também, mas como não são comprovadas, não são escriturais, a gente não repete, não fala nem nada. Mas a gente sabe que o mundo está mudando em termos de oferecer a oferta de conhecimento transcendental para as pessoas. As pessoas têm muito mais hoje em dia oferta de conhecimento transcendental.